Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre com a gente, neste horário da 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, programa inédito, ao vivo, não é, com personalidades da nossa região, discutindo, debatendo junto com você os temas, os assuntos importantes, mas é aqui a pauta da nossa região e, claro, também a gente colocando na discussão, no debate, os temas de interesse nacional. Você sempre participa com a gente, telefone aberto, 3014-5281, ligue para cá, entre em contato com a equipe de produção do painel e envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E pelas redes sociais, também para a sua participação, para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Conosco aqui na bancada do painel regional nesta quinta-feira, a professora cientista política Olívia Pérez, ao lado do também cientista político Fernando Chagas, né? E aqui à minha direita, Marcos Santana, companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla. Na abertura, já para a gente não perder aqui o fio da meada, né? Destaque aqui do Jornal da Orla, que circula nesta quinta-feira por toda a cidade aqui, um foco aqui no Jornal da Orla, e que bate sobre vários temas, vários assuntos nesta edição. Isso, meu caro Marcos Santana? Jornal da Hora aniversariando? Completou 40 anos? 42 anos. 42? Parabéns ao time todo lá, ao Santana que está aqui, ao nosso Edson Carpentieri também, pelo sucesso indiscutível do Jornal da Orla, jornal que sai final de semana, né? E em formato standard e no tabloide às quintas-feiras. Olívia ganha aqui um exemplar do Orla, como o Chagas. Santana, vê se está tudo certinho aí, tá certo, como vocês programaram lá. E a gente destaca também a manchete do DL, o Diário do Litoral, que circula por toda a região metropolitana. Aposentados ficam sem aumento real. Estava na cara que isso ia acontecer, né? Veto ao reajuste igual ao do salário mínimo é mantido. Acabou havendo a votação final ontem, né? O veto perdeu, mas não pela diferença que seria necessária, né? Olívia ganha o DL, o Chagas e o Marcos Santana recebe também aqui o Diário do Litoral. E a gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada nesta quinta-feira. Olívia Pérez, prazer rever você, tudo bem? Tudo bem, Boturão, prazer estar aqui novamente. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Fernando Chagas, mais uma vez conosco. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, em especial aos telespectadores, né? Rapidamente, aposentados ficam sem aumento real. Quem fica sem aumento real, aqueles que ganham mais do que um salário mínimo. Isso. Quem ganha um salário mínimo terá aumento real. Muito bem, uma beleza, né? Espetacular. O cara recolhe por não sei quantos salários, na hora do vamos ver, vem uma mixaria, né? Vai diminuindo. Marcos Santana, tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde. Apesar de tudo bem, né? Pra frente, né? Em frente, né? Em frente. É sempre uma satisfação participar do painel regional. Quero deixar aqui meu agradecimento, meu cumprimento aos meus colegas de redação e da equipe administrativa, comercial do Jornal da Hora, porque é só através do esforço coletivo que a gente consegue chegar a algum lugar. Então, meus agradecimentos, meus cumprimentos a toda a equipe do Jornal da Hora. Muito bem, um agradecimento especial a você, ao Edson também, né? Coluna aqui do Coluna Política, que você muito bem edita aqui às quintas-feiras, Santana, e dá um destaque para a gente aqui, sede no painel regional, recebendo exatamente hoje, aqui no programa de hoje, com a Olívia e com o Chagas também. Eu já cumprimentei o Santana, o Edson e, claro, seguindo aqui o que disse o Marcos Santana, cumprimento especial a todos aqueles que fazem o Jornal da Hora, não só o Edson e o Santana, toda a equipe lá que luta diariamente para que o jornal saia da maneira que sai às quintas-feiras e aos finais de semana também, e lembrando sempre do Clovis Hazard, né? E foi o criador, né? O criador do Jornal da Hora, 42 anos, parabéns a todos os companheiros, né? Teve um bolinho ontem? Teve bolinho? Teve bolinho. Champanhe não, E o champanhe não está lembrando boas coisas nesses dias, né? Bom, daqui a pouco a Daniela confere aí o telefone e o nosso espaço pelas redes sociais. Lembrando também, você acompanha a gente pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clicando no ícone painel regional e conferindo a gente na sequência em tempo real, né? E depois do programa encerrado, você pode rever o programa pelo YouTube, os melhores trechos, ou o programa por inteiro. Com a gente mais uma vez a Daniela Fiscarelli, atenta aí a sua participação, a sua mensagem, o seu telefonema, a equipe de produção aqui do painel também. Tudo bem, né, Dani? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo nessa tarde de sexta-feira, véspera de feriado.
o nosso Facebook está aberto já esperando a sua participação. Envie dúvidas, críticas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Olha, tem muitos assuntos importantes aí, a questão que envolve os Minas, a reunião ontem aconteceu de fato lá na sede da empresa aqui em Cubatão, entre a prefeita Márcia Rosa e o presidente da empresa, Romeu Irving de Souza, né? Tem um imbróglio danado aí na eleição da OAB, subseção Santos, já debatemos isso rapidamente, superficialmente ontem aqui, porque estávamos durante o período de votação e fica meio complicado a gente opinar a respeito disso, dessa situação toda, enfim, né? Mas realmente é profundamente lamentável o que aconteceu por lá. Mas antes da gente conversar a respeito desses assuntos aí, acho que vale a pena a gente ter aqui uma rápida avaliação, um comentário, em cima dessa manchete do DL, né? Chagas, Santana e Olívia. Mais uma vez, o aposentado quebra a cara, né? Está na cara. Quem acompanha o que acontece no Congresso Nacional, quem acompanha a situação econômica do país, sabia que o veto não seria derrubado, né? Mas vai continuar a mesma ladainha de sempre, né? Você ganha acima do salário mínimo e tem um reajuste bem abaixo do índice inflacionário, ao contrário do que acontece com quem ganha o salário mínimo. Vai acabar, eu disse isso aqui, vai acabar um dia a gente tendo aí um exército, sei lá eu, de aposentados pelo Brasil afora, ganhando salário mínimo, pouca coisa mais. A tendência é essa, né? Aí há dois aspectos que devem ser considerados. Um é o aspecto social, realmente é injusto. A pessoa paga mais do que um salário mínimo, no transcorrer do tempo, depois de aposentado, acaba ganhando apenas um salário mínimo. Porque o aumento real mesmo só tem aquele, em tese, né? Em tese, porque como o PIB vai cair, e o salário mínimo ele aumenta de acordo com o PIB, então nem quem ganha um salário mínimo, se mantiver essa regra de que o aumento do salário mínimo é a inflação do ano anterior e 2 anos anteriores do PIB, como o PIB não cresce, também quem ganha um salário mínimo não vai ter aumento salarial, porque o PIB está caindo, né? Esse ano o PIB vai cair 3,5%, pode reduzir 3,5%, então vai ficar também com aumento só da inflação, a não ser que haja uma alteração da lei. Mas de qualquer maneira, pelo lado social, ele é injusto e realmente cada vez mais o brasileiro ele vai ter dificuldades na sua aposentadoria. Tem o lado fiscal, o Brasil ele não aguenta mais sustentar uma aposentadoria nos valores atuais. Nós hoje, no Brasil, temos 9 trabalhando para um aposentado hoje em 2015. Em 2030, nós teremos 5 trabalhando para garantir a aposentadoria de uma pessoa. Em 2050, nós teremos apenas 3 trabalhando para garantir a aposentadoria de quem está trabalhando, né? Então, fica numa situação bem difícil. O rombo da Previdência, ele é grande, pode-se discutir que não tem rombo. Os previdencialistas, sindicalistas também dizem que não tem rombo. Independente de discutir de que tem rombo ou não tem rombo, o dinheiro sai de um lugar só, do Tesouro Nacional. E pagando todas as contas, no fim das contas, tem normalmente um déficit da Previdência de 50 bilhões por ano. Esse déficit tem que ser coberto. Como ele é coberto? Ele é coberto com o aumento do tributo. Para a sociedade brasileira, infelizmente, só vejo uma solução. É injusto. Nós vamos ter que colocar uma idade mínima para a aposentadoria. Enquanto nós não colocarmos uma idade mínima para a aposentadoria, esse rombo vai aumentar cada vez mais. Há uma previsão de um rombo de hoje de 80 bilhões para esse ano, e assim sucessivamente. Então, o brasileiro chegou o momento de discutir. Ele quer uma aposentadoria com aumento real, vai ter que pagar mais tributo. Ele quer uma aposentadoria suficiente para viver sem aumento de tributo, nós vamos ter que ter um mínimo de idade. Esse mínimo de idade, como em qualquer lugar do mundo, hoje está em 65 anos. 65? 65. Para homem e para mulher? Para homem e para mulher. A tendência é essa. No mundo, apenas 5 países não têm idade mínima. Uma delas é o Brasil. Chagas, se me permite, essa situação é um reflexo direto na série de distorções que nós encontramos hoje na distribuição do salarial do brasileiro, porque muita gente ganha muito pouco e alguns poucos ganham muito. Então, como não é possível eleger quem vai ganhar mais aumento do que os outros, o aumento tem que ser igual para todos, então, para não levar a níveis estratosféricos o gasto do pagamento das aposentadorias,
estabelece o valor mínimo possível para o governo para ele conseguir dar uma sobrevida. Então, enquanto nós não nos preocuparmos, não nos dedicarmos em fazer uma revisão nessa questão dessas distorções dos salariais, de altos cargos, uma série de penduricários que acabam engordando os salários, nós vamos ter esse eterno problema para fechar a conta da aposentadoria. É isso mesmo, ou a gente acaba com essas distorções, e a maneira mais prática de acabar com essas distorções é aquilo que eu já comentei. É injusto, mas só uma maneira. Idade mínima para aposentadoria. Se não tivermos idade mínima para aposentadoria e quisermos manter um patamar razoável de aposentadoria, nós vamos ter que aumentar tributos, vamos ter que criar CPMF, vamos ter que criar uma CPMF uma por ano, porque os recursos hoje do Tesouro Nacional não são suficientes para atender todas as despesas correntes. Entre essas despesas correntes, que é a despesa corrente? É a despesa do dia a dia. Inclui-se também a aposentadoria e as pensões. Olívia Pérez, entra governo, sai governo, os problemas se repetem, são sempre os mesmos, né? Rombo na saúde, a educação que não anda, a segurança pública é péssima, não se investe em infraestrutura e o aposentado quebra a cara toda vez. Acho que a gente tem dois modelos de Estado, né? Um modelo de Estado menor, mais gerencial, que cobra menos impostos e as pessoas procuram previdência privada, né? Elas vão lá no mercado e compram os serviços que elas precisam, seja previdência, seja saúde, seja educação. A gente tem outro modelo de Estado, que é um Estado que chama para si a responsabilidade de proteger as pessoas, inclusive os aposentados. O nosso modelo constitucional, ele prevê segundo modelo de Estado, né, que as pessoas pagam muita coisa, mas elas devem ter serviços garantidos. Só que o Brasil ele vem caminhando para um outro modelo de Estado, que não é o que está na Constituição. Então, me parece que precisa definir o que querem da gente, né? Às vezes eu tenho vontade de perguntar, vocês querem que eu pare de contribuir, mas eu vou e compro um plano de previdência, pago um plano de previdência privada? Precisa aí de uma decisão, precisa de uma decisão sobre quem o Estado vai sustentar, se ele vai sustentar o que eles chamaram de distorções, esses penduricalhos, né? Se a gente vai sustentar, inclusive, essas empresas que exploram o trabalhador e depois que ele entra lá, ele vai ser protegido, né? Vai ganhar uma ajuda estatal, a gente tem que decidir quem que a gente vai sustentar e com que dinheiro a gente vai sustentar. Porque se a gente quer ter esses serviços, quer que esses serviços aumentem, a gente vai ter que pagar mais. Então, tem uma coisa escrita na Constituição, os governos eles vão para outro lado, fica nessa indecisão e a gente fica no meio, sem saber se a gente paga uma escola particular, paga o plano de saúde, paga a previdência privada, ou se a gente depende do Estado, que na verdade, constitucionalmente, é quem tem que garantir para a gente. Você tocou num ponto importante. Está na hora, Olívia, perfeito, da sociedade decidir o que ela quer. Este é o momento. E é o momento que os políticos têm que levar isso para a sociedade. Esse é o ponto que ninguém está discutindo. O político é eleito com discurso, mas na prática ele sabe que a teoria é outra. Ele tem que chegar na época da eleição e falar: o que vocês querem? Vocês querem o Estado que garante todos os benefícios sociais, ou vocês querem que a iniciativa privada tenha uma prevalência e que a gente busque com mais liberdade, mais recursos na livre iniciativa, contribua para a Previdência e também para outros serviços e não paguemos tantos tributos? É isso que nós temos que decidir. Queremos um Estado que garanta tudo com muitos tributos, ou nós queremos poucos tributos e cada um, na sua livre iniciativa, vai buscar o seu bem-estar social? Essa é a discussão que nós temos que ter. Os políticos... O momento de crise era um momento oportuno para fazer essa discussão. Eu só não sei que quem a gente elege, se eles têm muito claro na cabeça sobre o modelo. Tem claro, tem claro, mas perde voto. Pois é, justamente, o grande problema é justamente esse, porque quem realmente tem condição de colocar a bola no chão e falar assim, vamos jogar o jogo com essa regra, são os deputados. E eles mudam de humor de acordo com as pesquisas eleitorais, com as suas conveniências políticas, então infelizmente... Só seguindo esse raciocínio, Santana. Um ciclo vicioso que não acaba nunca. Só seguindo o raciocínio, o PMDB, uma ponte para o futuro, um novo programa que ele apresentou, e que segue na direção contrária ao que o Olívia falou. O Estado deixa de ser o provedor de tudo. É a livre iniciativa que passa a ter um papel preponderante, maior do que o Estado. O PMDB apresentou esse projeto. As práticas do PMDB são desse projeto? Muito pelo contrário. O PMDB cada vez mais está no governo. Tinha 5 ministérios, agora tem 7. Então, a prática é uma. O discurso é outro. Você repete os outros partidos. O PT criticava tudo o que está tentando fazer agora.
E o PSDB, quando era governo, agora ele critica o que o PT tenta fazer, que ele não conseguiu fazer. A Olívia tocou no ponto. Nós temos que decidir, a sociedade tem que decidir o que ela quer. Ela quer este modelo, mas esse modelo paga mais tributo. Ou quer um outro modelo? O ex-presidente... Eu acho que falta ficar claro, né? A gente fala na política, na ciência política, que ganha um partido que defende interesses mais gerais, né? Então, se eu prego uma coisa muito radical para um lado ou para o outro, eu vou perder voto dos dois lados. Então, o que acontece? Às vezes o partido tem uma tendência para um tipo de Estado, mas na hora de se eleger ele faz promessas que vão contrário às suas próprias convicções. E aí não é nem de um lado nem de outro, fica nessa indecisão e a gente fica no meio pagando, mas sem ter os serviços que a gente pior ainda, merece, né? Faz uma né? campanha eleitoral em cima das suas convicções, negando, não é, tudo aquilo que os outros já fizeram, aí depois ganha a reeleição, como aconteceu agora, e faz tudo ao contrário, basicamente, o que o outro dizia que precisava ser feito. Isso foi reconhecido mais uma vez ontem pelo ex-presidente Lula, uma entrevista à Globo News com o Roberto Dávila, né, onde mais uma vez ele bateu na tecla. A gente já discutiu isso aqui, acho que ao vivo não discutimos aqui em off, viu, no cafezinho, se não me engano. Essa coisa, o presidente Lula diz que não sou contra a CPMF, mas acho que deveria ser feito um outro tipo de política econômica, né, reabrindo crédito. Isso eu ouvi ele falando ontem de novo, para que a roda da economia possa girar positivamente, mais ou menos como aconteceu no governo dele, enfim. Essa noção agora é justamente isso. Se nós queremos que o Banco do Brasil, se nós queremos que a Caixa Econômica continue financiando crédito, operações de crédito, empréstimo e financiamento, esse dinheiro tem que vir de onde? Esse dinheiro a Caixa Econômica e o Banco do Brasil não tem hoje recurso suficiente para fazer esse tipo de incentivo ao consumo, com operações de crédito. Esse dinheiro teria que vir de onde? De capitalização. Capitalização da onde? Do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional vai buscar esse recurso onde, se nós não temos? Aumentando o tributo ou emitindo dívida. Emitindo dívida, por que nós estamos perdendo o grau de investimento? Porque a nossa dívida está muito alta. A nossa dívida cresce 6% ao ano. No fim desse ano, nós vamos ter uma dívida bruta do Brasil de 70%. Em 2015, 76%. Em 2017, 82%. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai investir no Brasil, se nós continuarmos aumentando essa dívida. Volto de novo o que a Olívia falou, nós temos que discutir isso, os políticos têm que discutir isso. Que país nós queremos, que sociedade nós queremos. E tem que decidir questões importantes, mesmo as bandeiras de esquerda, né? Se a gente pergunta de onde vai vir esse dinheiro, para a clássica bandeira de esquerda é que deveria vir dos mais ricos. Então, questões importantes como taxação de grandes fortunas, redistribuição de renda mesmo, poderia ser uma pauta a ser discutida com a sociedade para ver se as pessoas eram mais a favor disso. Mas a gente não toca nas questões mais importantes, a gente fica discutindo... Pede voto, toca quando está na oposição. Quando você está na oposição, eles tocam, falam isso, enfim, assume, sentou na cadeira, a amnésia. Edgar, você citou a entrevista do ex-presidente Lula ontem na Globo News, eu também acompanhei com atenção. Várias coisas que ele falou ali não me convenceram com relação ao filho dele, com relação ao mensalão, ao petrolão, que ele tomou um susto, muitas coisas ali não convenceram nem a mim, nem milhares de brasileiros. Agora, tem uma observação que ele fez que eu acho muito pertinente, que é o seguinte, ele sugere a convocação de uma constituinte exclusiva para fazer essas reformas que o país precisa. A primeira delas, a política. E essa convocação dessa Assembleia Constituinte, com a condição de que o deputado eleito, ele abre mão da reeleição, quer dizer, ele não em tese, não legislaria em causa própria, quer dizer, então, acho que aí, a partir daí, teremos legisladores no sentido pleno da palavra, para poder fazer as mudanças que o país precisa. Começou a solução, a reforma política. Mas, embora ele, nos 8 anos de mandato, não tenha levantado uma unha para isso. De fato, o Brasil ele tem mecanismos de participação previstos na Constituição, como plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Iniciativa popular a gente usa muito pouco e referendo e plebiscito a gente usa quase nada. Mas, de fato, a gente tem uma democracia, ainda uma democracia burguesa, uma democracia representativa, como foi criada lá no século XVIII e XIX, que não se abriu à participação como se abriu em outras sociedades e não no Brasil. A ideia dessa Constituinte era uma ideia de abrir mais para vocalizar a vontade da população que anda sem ter para quem falar. Mas tem muita gente que discorda dessa tese da Constituinte. Quem garante que iam ser eleitos pessoas diferentes de quem está no Legislativo? Se você pensa quem se candidataria quem não ganhou a eleição.
se candidataria as mesmas pessoas que há anos e anos e anos... O processo eleitoral seria a mesma coisa. Anos que usam da máquina pública para seu próprio benefício, são essas pessoas que têm voto, por isso se elege em uma, não elege outra, na outra vai se elege de novo. Então a gente teria a mesma conformação que tem nosso legislativo. E além disso, eles não teriam possibilidade de se reeleger. Mas aí cai na inconstitucionalidade, né? É importante, depois de ter participado da Constituinte, mas aí, mandato para depois. Aí botou não cair na inconstitucionalidade. O STF já declarou que constituinte exclusiva, ela é inconstitucional. Por quê? Porque só você é uma constituinte exclusiva quando você rompe o Estado Democrático de Direito, e nós não rompemos. Mas sem discutir esse lado, eu vou pelo que ela falou, né? Vão se eleger os mesmos. E você não pode impedir, é inconstitucional, que ele se reeleja de novo depois de uma constituinte exclusiva. E a constituinte exclusiva, eu repito, ela é inconstitucional. Só quando há um rompimento do Estado de Direito, e não há esse rompimento hoje. E isso está sendo discutido e debatido, porque está acontecendo o quê? Nem eles confiam neles mesmos, nem eles acreditam neles mesmos. Eles sabem que se elegerem, vão todos tentar buscar alguma forma, né, de fazer o jogo em benefício próprio, infelizmente. E aí eles olha, onde ponto nós chegamos é esse. Eles jogam para depois, né? Eles formulam uma coisa mágica, né? Com a Constituinte vai dar certo, com a reforma política vai dar certo, só que não depende de mim, depende de outros poderes, né? Quer dizer, não chama a responsabilidade para si, para o seu governo. A gente vai mudar agora o que a gente tem. Deixa mais para frente, deixa para uma coisa que não vai acontecer. Eles não têm a capacidade de chegar num consenso, né? Não. Eles fazem o possível para melar o jogo aí, mas chegar no consenso, aí eu vou pelo que continuar como está. Eu vou pelo que a Olívia falou, a sociedade tem que tomar pé disso. A sociedade tem que discutir, a sociedade não discute o que é bom para ela, o que ela quer, o que ela não quer. E forçar os políticos a mudarem suas atitudes. Isso não está ocorrendo. E cada vez mais a sociedade, por rejeitar político, ela se afasta. E cada vez fica mais fácil para a gente manter esse Estado de Direito que só favorece os políticos que perpetuam ali no Congresso, nas câmaras, no Legislativo e assim por diante. Como o Vicente Castione ontem aqui foi até Abraão para explicar o Estado Islâmico, né? Nós estamos voltando no tempo, vamos entrar na educação, o povo não se educa, a educação de péssima qualidade, né? O brasileiro, de maneira geral, está sendo educado para ler e não entender o que sabe ler, mas não consegue entender aquilo que lê, é um analfabeto funcional, sei lá, alguma coisa desse tipo aí que está acontecendo no país, né? E aí as pessoas acabam se distanciando cada vez mais daquilo que realmente é mais importante e mais necessário. Vamos para o break, intervalinho, voltamos já com o painel regional. Muito bem, seguimos aqui com o painel regional, Olívia conosco, cientista político, Olívia Pérez, Chagas também, o nosso Marcos Santana. E a Daniela tem algumas participações já com a gente, é isso, Dani? Tem sim, uma pergunta do Uriel. Como cada um de vocês avaliam a participação de pessoas ligadas às suas atividades na busca de soluções para os sérios problemas da nossa região? Até onde eles também estão atuando? Eu acho que não existe essa preocupação, infelizmente, né? As pessoas não têm esse sentido aí, né? De metropolização, de discussão em grupo para resolver os problemas comuns, enfim, acho que isso não pegou ainda por aqui, né? Você acha, Santana? Não, eu acho que não. Inclusive, uma pena, né? O Uriel toca num assunto que é bem oportuno. Outro dia estava vendo existe uma proposta para incentivar no Brasil, uma coisa que já se pratica muito nos Estados Unidos e na Europa, que é incentivar o estudante a exercitar o trabalho voluntário, que isso daí contaria com critério de desempate em seleção de cursos, em faculdades assim por diante. É uma ideia muito gestacional ainda, mas isso é uma iniciativa que acho que dá um passo à frente nesse sentido de desenvolver, né, em cada cidadão o espírito coletivo, a ideia de poder contribuir minimamente possível com as pessoas mais carentes, os mais necessitados, e também, a partir dessa experiência, ter um aprendizado próprio e, assim, melhorar a sua noção de cidadania. Falta o que nós falamos no primeiro bloco, participação política. Enquanto nós não tivermos participação política, a participação política vai pelo que o Botorão falou, educação. Nós precisamos investir mais em educação, para as pessoas se conscientizarem. Não é mais criança na escola, mas é um ensino de qualidade, porque as pessoas tenham consciência política e participem. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas no seu dia a dia em ganhar o suficiente para manter o mínimo necessário para a sua sobrevivência. É verdade, por aí. Eu ia responder para o Uriel, eu estudo participação política, que nem Você estuda? Eu estudo participação política. Aliás, eu estava lendo um trabalho novamente de um cientista político de Minas Gerais chamado Leonardo Avritzer, que
que ele mostra os dados de como o brasileiro é uma sociedade participativa. A gente participa bastante, só que a gente não participa necessariamente de instituições que toquem na política ou que lutem pela ampliação e concretização de direitos. A gente participa de ONG, de associação, a gente doa dinheiro no final do mês para esse, doa brinquedo para aquele. Então a gente tem essa vontade de participação, mas uma participação muito mais ligada à caridade, ligada ao assistencialismo. A gente tem um pouco essa perspectiva de direitos. Isso existe mesmo, né? Caridade, assistencialismo. Isso é muito, faz parte da história brasileira. Os estudos comprovam, né, que as sociedades que têm uma cultura política, né, esse desejo, essa participação na perspectiva de direitos, levam a governos melhores. Mas a gente entende essa falta de participação política no Brasil quando a gente olha para a história do Brasil, né? Uma história permeada por ditaduras, por decisões tomadas de cima e não de baixo, mesmo agora, né? Um sistema político fechado, que parece que não ouve a gente, que não faz o que a gente está querendo, né? A gente tem informação sobre o que o vereador, o deputado, o senador está fazendo, mas parece que eles continuam a agir em discordância do que quer a população. Quando a gente percebe essa história aí de ausência, né, de resposta ao que a gente quer, a gente entende que o brasileiro não participe mesmo, né? Porque participar para quê se ninguém ouve a gente? Agora, abandonar a política é muito ruim, né? Falar não participo, não gosto de política, sobre política não se conversa, não se discute. Porque quanto mais você se afasta, mais você faz com que os outros decidam por você. Isso é o que mais se ouve, lamentavelmente, né, por aí. Daniela, tem mais participações aí com a gente, né? Tem sim, pergunta do Custódio Fernandes. O Brasil está chegando a 74% do PIB em termos de endividamento federal. Porém, vi uma reportagem que o Japão deve mais de 120% do PIB e a Itália mais de 100%. Por que o nosso, com muito menos que isso, está quebrando? É a moeda. A moeda real ela não é tão forte como o euro na Itália, na Europa, né, e como a moeda japonesa, né. Os Estados Unidos têm um endividamento de quase 200%, porém os Estados Unidos têm o dólar é a moeda comercial, o dólar é a moeda do mundo, e também a capacidade de pagamento. Tanto Itália, devido ao euro, o Japão, os Estados Unidos, eles têm capacidade de pagamento, enquanto que o Brasil não tem capacidade de pagamento. Junte-se aí as altas taxas de juros no Brasil, que são uma das maiores do mundo. Né? A taxa de juros é justamente devido ao endividamento. Na verdade, é como se o Brasil fosse vítima de um agiota, né? Que paga taxas de juros estratosféricas para poder financiar o seu custeio, né? Enquanto os outros países, eles captam empréstimos, financiamentos para viabilizar projetos de infraestrutura, desenvolvimento, de tecnologia e de inovação. E aqui no Brasil é apenas para enxugar o gelo. Por que a nossa taxa de juros é alta? Por causa do nosso endividamento, a nossa moeda fraca. E o que você falou, nós gastamos muito em custeio e pouco investimento. E para atrair investimento para o Brasil, nós precisaríamos ter uma política econômica com credibilidade, o que nós não temos hoje. Porque ninguém vai investir num país em que nós passamos por uma recessão que vai durar 3 anos. A maior do país depois de 1929, 30 e 31. E nós temos hoje também uma questão política que está um impasse danado, ninguém consegue resolver a situação política do Brasil. Então, a política prejudica a economia prejudica a política e não há investimento no Brasil, investimento necessário para que o país cresça. Muito bem. Olha, ontem, para surpresa de muitos, né, não havia essa expectativa até a semana passada, mas foi confirmado a tal reunião na Usiminas, né? A sede da Usiminas é em Cubatão, não foi na prefeitura, evidentemente, né? Claro que o presidente da Usiminas não iria até a prefeitura se expor, mas recebeu lá a prefeita Márcia Rosa de Cubatão, e houve lá uma discussão, conversa, enfim, a respeito da situação que está criada lá, com o anúncio das demissões de mais de 4 mil pessoas, 4 mil trabalhadores da Usiminas, e isso, claro, já era uma reação em cadeia muito ruim para a nossa região, que vai atingir aí, sei lá, né, toda a nossa economia, sem dúvida nenhuma, e, além de tudo, né, joga por terra qualquer tipo de expectativa de nova geração de empregos, né, na própria Usiminas no futuro próximo aí, né. Então, o que se tem de informação é que até 31 de janeiro nenhuma demissão vai acontecer, né. Algumas já aconteceram, né, a gente tem essa informação, mas o que foi divulgado aí pela assessoria da prefeita Márcia Rosa é que o presidente concordou e que até 31 de janeiro nada acontecerá. E há um prazo aí para que o governo federal, então, tome medidas que venham a viabilizar, né, o mercado do aço brasileiro e o mercado
do aço brasileiro no mercado, internacionalmente falando, né? Isso que é necessário. A história de se sobretaxar o aço chinês aqui no Brasil seria uma das primeiras atitudes que o governo poderia tomar, não sei, Chagas? Para evitar essa concorrência desleal entre o aço chinês, por que o aço chinês é barato? O aço chinês é barato porque a mão de obra na China é precária, diferentemente do Brasil, que a mão de obra se torna cara devido às várias contribuições e tributações que nós temos sobre a folha salarial. Uma forma de tentar equilibrar o preço do aço brasileiro com o preço do aço chinês seria aumentar o IPI, que é o imposto sobre produtos importados, e também o imposto sobre importação. Porém, só isso não resolveria. O que nós precisamos na questão do aço é melhorar a nossa infraestrutura, porque aí demandaria aço. A indústria automobilística voltar a ser reativada, que teve uma queda de 21% na sua agenda neste ano, e também a construção civil. Se esses 3 setores voltassem a funcionar, o aço seria necessário e nós poderíamos reequilibrar a nossa venda de aço que está em queda hoje justamente por isso. Concorrência desleal da China e esses 3 setores da economia que deram uma desacelerada. Construção civil, infraestrutura e indústria automobilística. Ora, essa crise na Uzi Minas aí, que estava refletindo um impacto muito grande nos trabalhadores, isso daí evidencia o perfil, o tipo de economia que o Brasil tem, que é aquela economia, quando na indústria muito precária, na indústria de base, quer dizer, uma indústria muito primária, que não agrega valor aos seus produtos, muito ligado ao agronegócio, que apenas exporta matéria-prima, quer dizer, não existe uma cadeia produtiva que necessite de mais trabalhadores, mais qualificados, empregos de mais qualidade. O Brasil ainda assim, a agricultura no Brasil é muito mecanizada, não gera uma grande quantidade de empregos, quer dizer, o Brasil ele exporta soja e corre o risco de importar alimentos à base de soja, né, porque não tem uma cadeia de transformação dessa matéria-prima. Exporta petróleo e importa gasolina. Nós exportamos petróleo e importamos gasolina. No caso do aço, exporta aço bruto para a China e todo mundo sabe o monte de penduricalhos chineses eletrônicos que vêm para cá para o Brasil. Isso ajuda a explicar essa crise no emprego, porque o emprego no Brasil não tem qualidade. Olívia Pérez, uma audiência em Brasília, o ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse que o governo finalmente vai entrar nessa história aí, né? Está tentando criar medidas protecionistas, como foi colocado aí pelo Chagas, né? A resolução tomou como base, segundo aqui a coluna do DL, Diário do Litoral, a experiência negativa de Cubatão. Das Minas anunciou então o fechamento, a demissão de 4 mil, fechamento da produção de aço, fechamento e a demissão de 4 mil trabalhadores, né? O governo demora demais para se mexer. Além da conta? Bom, em primeiro lugar, que é uma lástima essa coisa. A União e o Estado também, né? E a possibilidade de perder emprego é uma lástima na vida desses trabalhadores. Se a gente pensa o quanto emprego, enquanto trabalho é central na nossa vida, é lá que a gente estabelece nossas relações, é lá que a gente conforma a nossa subjetividade. O trabalho é central, então essa possibilidade, para mim, sempre soa muito ruim. Houve mobilização da sociedade civil, inclusive o Uriel, né, participou dessa mobilização para que fossem tomadas iniciativas. Eu acho que a possibilidade... O movimento cresce baixado. A possibilidade de medidas protetivas tem a ver com o que eu falei no primeiro bloco, com esse modelo de Estado. A gente tinha vindo atrás nesse estabelecimento de medidas protetivas no sentido do Estado regular a economia. A gente estava dizendo mais ou menos não a esse modelo e agora a gente vê necessidade desse modelo. E se é esse modelo, se a gente quer que a população seja protegida, barrar a importação, essa concorrência desleal, é uma das medidas que eu vejo muito positivamente. Muito bem, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Rapidamente, expectativa de que seja revertido o quadro? Não. Olha, eu gostaria de ser otimista, mas eu acho que diante do quadro internacional, que o
o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santos, que já foi durante muito tempo presidente da Usiminas, né, então COSIPA, ele disse que existe um excesso de oferta de aço no mercado. Quer dizer, então... Ele derruba o preço. Ele derruba o preço e as próprias características da Usiminas, né, que ela não consegue ser competitiva, além da grande oferta, a alta taxa tributária, quer dizer, uma série de fatores não fazem a Usiminas ser competitiva. Então, eu acho que o cenário é um pouco tenebroso para nós. Não é competitiva, mas em Minas Gerais há aí uma facilidade, né, em termos fiscais, né, Chagas, em relação a São Paulo. Mas a guerra fiscal que se estabeleceu no país, eu acho que lá, não sei se funciona, se é bom, se não é bom, se vai fazer o Norte e o Nordeste crescerem, em detrimento aqui do Sul, do Sudeste. Só cria distorção. Essa guerra fiscal, ela momentaneamente pode dar um impulso para esses estados menores que diminuem a tributação, mas depois ela se encerra em si mesmo, acaba prejudicando os estados, os demais estados, não tem rendimento para o seu estado e acaba prejudicando de forma geral o Brasil. O que eu digo, se distribui, se briga pelo mesmo pedaço do bolo, quando deveríamos aumentar esse bolo. Nós estamos dividindo o mesmo pedaço de bolo, quando nós deveríamos aumentar todo o bolo. Porque recentemente em São Paulo, num evento, o presidente da Usiminas declarou que ele tem um lucro superior a 40% ano em Ipatinga, né, e um prejuízo variável de 50% a 60% ano em Cubatão, né, o que justificaria então essa decisão, essa atitude de encerrar a produção de aço aqui. Porém não resolve o problema, né? Demitir aí então os 4.000 trabalhadores. E depois, mais cedo ou mais tarde, vai atingir Minas, se realmente a economia brasileira não se recuperar. É o que o Marcos falou, ou a gente dá um impulso para a nossa economia, incentivando o investimento em infraestrutura, ou então, mais cedo ou mais tarde, atinge também os Minas de Minas Gerais. Muito bem. Antes de fechar o bloco, tem mais participações com a gente, Daniela? Temos sim, pergunta do Fernando Araújo. Algum dos participantes da bancada se sente seguro em envelhecer no Brasil? Acha que vai ter como sobreviver na velhice? Não, é difícil a gente fazer essa conta aí agora. A tendência é... coisa vai... E tem um dado adicional que é o seguinte, a expectativa de vida do brasileiro vai aumentando. Quer dizer, o brasileiro vive mais, relativamente com mais qualidade, e isso daí acaba fazendo que a Previdência fique mais sobrecarregada ainda. Para que os nossos filhos, é o que eu digo, não temos nós que se preocupar com a nossa geração. Nós temos que se preocupar com nossos filhos e nossos netos, no meu caso, os meus sobrinhos. Ou nós resolvemos o problema da Previdência hoje, para no futuro nós não termos problema mais grave, os nossos filhos, netos e sobrinhos vão sofrer muito para se aposentar, porque nós não teremos recursos suficientes para garantir a aposentadoria de todos. Nós perdemos o bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? O bônus demográfico é que nós temos ainda um grande número de jovens em atividade econômica, em ativo, trabalhando para sustentar um menor número de idosos. No futuro, em 2050, vai ser totalmente contrário. Nós vamos ter muitos idosos e aposentados e poucas pessoas trabalhando para garantir a aposentadoria desses aposentados, dessas pessoas. Esse é o grande nó. Nós temos que resolver hoje para não afetar o futuro das outras gerações. Acho que, na verdade, a gente pensa pouco sobre velhice, né? Mas não só no Brasil. Esse problema da Previdência, ele está sendo enfrentado, encarado e é problemático em vários outros países do mundo. China acabou de liberar a política revogou a política do filho único, que está com problema também aí nessa geração de riquezas. Portugal incentiva, dá um dinheiro para você ter filho. Tem outros países também que incentivam você a ter filho, porque tem problema aí em quem vai produzir dentro dessa sociedade. Agora, ser velho em geral no Brasil e em outros lugares passa pela Previdência, mas no nosso caso também passa por outros problemas muito graves. Um deles é a saúde, né? Se a gente pensa que a pessoa, quando chega a determinada idade, é o momento que ela mais precisa de serviço de saúde, aqui no Brasil ela não tem bem nem o público, e muito menos o privado, né? Isso sem falar em lazer, em moradia, em outros direitos que poderiam ser garantidos e não são. Então, envelhecer no Brasil, para quem não tem dinheiro, é realmente muito sofrido. Cruel. Vamos para o intervalo então, a gente volta daqui a pouco com o painel regional, em instantes. Muito bem, terceiro bloco do painel regional, aqui com a Olívia Pérez, com Chagas, o Marcos Santana, a Daniela já com mais participações, né? E só um rápido registro, questão da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santos, concorreu à reeleição, né, pela Chapa 2, o advogado Rodrigo Julião,
obteve 2.323 votos, concorreu sob liminar, não é? Porque a chapa dele foi cassada no dia anterior, na terça-feira à noite. Não é? E a chapa 1, de oposição, Luiz Fernando Rodrigues, a cabeça da chapa, teve 1.753 votos. Houve a anulação desses votos da chapa 2, chapa do Julião, que concorre à reeleição, e agora está uma confusão danada. A OAB São Paulo é que vai decidir o que vai acontecer. Né? A princípio, né, quem perdeu ganhou. Né? Com menos votos, a princípio, Luiz Fernando Rodrigues será o presidente da OAB. Mas, claro que a chapa do Julião vai recorrer. Uma confusão danada na Câmara de Santos, onde foi feito o pleito, enfim, pessoas se atacando, crítica para lá, xingamento para cá, uma coisa inacreditável quando se fala de uma eleição entre advogados, que deveria ser uma coisa de alto nível. Né? Na OAB São Paulo, reelegeu-se Marcos da Costa, e obtendo aí 34,6% dos votos válidos. Eram, se não me engano, 11 chapas concorrendo, né? 11 ou 10 candidaturas, enfim. E aí dividiu a oposição e o candidato da situação acabou vencendo, né? Bom, a gente falou aí sobre os atentados terroristas. Ontem colocamos aqui até a capa do Charlie Hebdo desta semana, né? E bastante polêmica, claro, como sempre é o jornal. Mas as coisas continuam acontecendo. Dois suspeitos aí que pertenciam, teoricamente, a esse núcleo terrorista do Estado Islâmico, acabaram morrendo ontem, com a atuação da polícia francesa, uma mulher-bomba, que acabou detonando os explosivos que carregava, né? E um jihadista, né? Segundo a agência Reuters, o próximo ataque, essas informações vieram da França, seria exatamente no Centro Econômico de Paris, né? E a polícia francesa conseguiu, em tese, matar aquele que seria o cabeça, né, desses atentados à França, a Paris, na última sexta-feira, Abdelhamid Abaoud, né? Ele é um belga e foi identificado através do DNA. Está morto nesse momento, né? E, em tese, foi ele o cabeça desses atentados que deixaram aí atônito o Ocidente, não é, Chagas? Eu estava até conversando com o Olívia no intervalo, né? Nós temos que separar as coisas, né? Isso é fundamental, a gente separar uma coisa da outra, né? O que está ocorrendo hoje é um ataque do Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é formado pelos jihadistas. Jihadistas é a ala mais radical dos muçulmanos. Não são os muçulmanos que estão atacando a França e os outros países. O Alcorão não diz nada disso. Então, vamos separar. Não vamos condenar os muçulmanos por causa disso. Não são os muçulmanos. É o Estado Islâmico, formado por jihadistas, que é o lado mais radical do islamismo, que é formado também pelos sunitas. Há uma divisão entre sunitas e xiitas. O Estado Islâmico ele é exclusivamente formado por sunitas, que tomaram o território do Iraque e tomaram o território da Síria, e lá eles constituíram o Estado Islâmico. Por que eles tomaram o território do Iraque? Desde a saída do Saddam Hussein pelo ataque do Bush, presidente dos Estados Unidos na época, criou-se um conflito no Iraque. O Iraque ficou dividido entre sunitas e xiitas. Os xiitas hoje dominam o Iraque e os sunitas resolveram criar esse Estado Islâmico no Iraque. E depois, com a guerra civil na Síria, devido os rebeldes, o ataque dos rebeldes ao Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, tomaram também o Estado sírio. Síria e Iraque são ligados, são divididos. E lá se transformou no Estado Islâmico. O Estado Islâmico, eles querem atacar todos aqueles que eles consideram infiéis. E quem são infiéis? São os estados democráticos do Ocidente. Pegaram a França. Por que pegaram a França? A França já é uma questão histórica. A França sempre atacou e dominou o norte da África e também o Oriente Médio, haja vista a Líbia. Também a França tem uma grande população de muçulmanos. Mas, repito, não são os muçulmanos que estão atacando a França. É esse Estado radical islâmico que
treina franceses na Síria e devolve para a França para atacar os próprios franceses. Esses muçulmanos, que eu digo não são muçulmanos, são pessoas do Estado Islâmico, eles não se sentem franceses, mesmo tendo nascido na França, e atacam a própria França. E assim podem atacar todos os países que atacam, como está ocorrendo agora com a França, a Rússia, os Estados Unidos, que atacam o Estado Islâmico. Em síntese, é isso que está ocorrendo. Todos aqueles que atacam o Estado Islâmico e não concordam com a doutrina do Estado Islâmico são atacados, correm risco de serem atacados e sofrerem atentados terroristas. Só que eu tenho muito receio das consequências das nossas ações e das ações que às vezes são apoiadas por nós, né? Então os Estados Unidos falava lá atrás esse combate ao Saddam Hussein, combate ao terrorismo, foi lá, matou um ditador que nada colocava ordem lá no território. O que ele fez? Acendeu uma coisa bem pior, que foi o Estado Islâmico. Que tinha armas atômicas, não é isso que ele dizia? Armas nucleares, então, a gente apoia, nunca apareceu. Né? Nunca apareceu. A televisão, aquela guerra e fala, vai lá, devolve a democracia, devolve a paz e a felicidade para aquela sociedade. Piorou e tudo. Agora o Estado Islâmico como dissemos ontem aqui, foi agente da CIA. Agora o Estado Islâmico ataca a França e ele faz esse xenofobismo francês, essa aversão, essa associação entre os radicais com árabes islâmicos em geral aumentar. Então aí não é árabe, não. Mas as pessoas acham que árabe islâmico é a mesma coisa que o Estado Islâmico que esses radicais. A xenofobia ali é mais com a religião muçulmana, que envolve também os árabes, né? A gente acaba associando tudo. Então eles prejudicam ainda mais. Tá certo que a história da humanidade é uma história de guerra, né? A gente faz guerra, tem sempre um motivo econômico aí por trás, mas é história de guerra. Só que essas guerras, elas acabam disseminando mais ódio, acaba surgindo, de repente, uma coisa muito pior do que era a intenção inicial. Na minha cabeça do John Lennon, a gente acredita, né? Numa sociedade, num global, né? Num mundo sem muros entre as nações e que a paz e o amor predominem nas relações. E não é isso que a gente vê, mas dá muito medo a gente apoiar alguma coisa que pode trazer uma coisa muito pior dali para frente. Muito bem. A gente debateu muito isso ontem aqui, principalmente pela forma, né, como a mídia, a grande mídia do Ocidente trata essas questões, né? Aquele genocídio todo que se vê lá pelo lado do Oriente, né, na Síria e o Oriente Médio, através dos anos e anos, é tratado assim como uma coisa, né? Natural, normal, é assim mesmo, deixa pra lá. E hoje virou global, 120 mortes aí, 130 mortes em Paris, né, sem banalizar a morte, é tratado como uma coisa, uma brutalidade, né, uma monstruosidade contra a democracia, o mundo democrático. Só seguindo o teu raciocínio, o Estado Islâmico atacou Ankara, ninguém falou nada. Atacou Beirute. Também não. Na universidade no Quênia também, mais de 200 pessoas foram mortas. O Boko Haram também atacou na Nigéria, que também é um lado radical dos muçulmanos, mas eu sempre repito, não são os muçulmanos. É uma ala radical dos muçulmanos e que está exagerando no caso do Estado Islâmico. Agora, ano que vem tem Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rio 16, né? Será que a gente corre algum risco aqui? Eu acredito que sim. Isso que eu ia levantar, porque a principal arma do Estado Islâmico não são as metralhadoras AK-47, não são as bombas. É o terror, é o medo, é a instabilidade que já se instalou em toda a Europa. Se esquecer uma mala no aeroporto já é motivo de pânico de fazer o isolamento. A pessoa já olha para o parceiro de poltrona no avião com desconfiança. E esse clima de medo, de terror, ele pode sim se instalar no Sabe o que me preocupa, Marcos? As armas que eles utilizaram, tem aqui nos morros do Rio, utilizada por narcotráfico. Qual a grande dificuldade dos jihadistas entrarem na França? Não é eles entrarem na França, as armas entrarem. Essas armas nós temos aqui. E nós temos 14 mil quilômetros de fronteira seca, que é uma peneira. É muito fácil você entrar por ali, fazer uma negociação com o Morro do Rio, com os narcotraficantes, comprar essas armas. Não vão atacar os brasileiros e não vão atacar os muçulmanos, não.
O Estado jihadista, o Estado Islâmico, pode atacar o quê? Essas nações que vêm no Brasil. E as delegações, né? As delegações. Estados Unidos, Inglaterra, França. O que me preocupa é que a presidente Dilma disse que nós estamos muito distantes desses acontecimentos. Os Estados Unidos também estavam muito distantes desses acontecimentos. E repito, eles não vêm atacar brasileiro, não. Eles vêm atacar, como o Boturão falou, as delegações. E as armas estão aqui. Eu queria ser otimista que nem você, porque eu acho que o nível de consciência do Estado Islâmico, eu acho que eles não fazem essa diferenciação. Não faz. Então, eu acho que, se tiver um jogo França e Estados Unidos, por exemplo, e se a plateia tiver brasileiro, eles vão explodir o estádio do mesmo jeito. Também. Não vai ter brasileiro, não. Não, lógico, vai sobrar, vai ter brasileiro no meio também, evidentemente o risco é muito grande, né? Mas é claro que a segurança dos Jogos Olímpicos vai ser feita aí pelo Comitê Olímpico Internacional, composto aí por americanos, por ingleses, por franceses, essa coisa toda, e deverá ser extremamente reforçado, claro. Doutoral, o que mais me assusta, eles conseguiram o seu objetivo, espalhar o terror pelo mundo todo. Aí eu digo de novo, vou repetir, ratificar, não são os muçulmanos, é o Estado Islâmico. Conseguiu o seu objetivo. Hoje todo mundo na Europa tem medo de atravessar uma rua. É verdade. Olha, por falar em terror, né, uma coisinha aqui que já me passou pela cabeça várias vezes, estava discutindo aí no corredor, mas ninguém liga. Não é assim, enfim, eu espero que a Polícia Militar seja preparada para hoje aqui, em São Paulo deve estar, evidentemente, né, para hoje aqui na cidade de Santos. Por quê? O Santos joga com o Flamengo na Vila Belmiro, 10 horas da noite. O mesmo horário que o Corinthians enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro. O Corinthians depende de uma vitória simples. Ganhou do Vasco no Rio, é campeão, não interessa Atlético Mineiro, São Paulo, nada disso. Se empatar, vai depender do resultado do Morumbi entre São Paulo e Atlético Mineiro. Se o São Paulo vencer, o Corinthians é campeão. Se empatar, o Corinthians é praticamente campeão, tudo bem, não tem festa. Praticamente não tem comemoração. Supomos que o Corinthians seja campeão no Rio vai terminar o jogo do Santos no mesmo horário do jogo do Corinthians no Rio. Óbvio, evidente, que vários corintianos, muitos corintianos que vivem em Santos vão para a rua. Amanhã é feriado, né? Vão para a rua com bandeira, buzinaço, essa coisa toda, em direção à Praça da Independência. No mesmo momento em que os torcedores do Santos estavam saindo, deixando da Vila Belmiro. Num local ou em outro local da cidade haverão encontros, né? E eu deixo aqui o alerta, o que é que pode acontecer. A PM, evidentemente, sabe de tudo isso, está informada de tudo isso. Espero que tome aí as devidas precauções para que a gente não tenha nenhuma tragédia nesta noite aqui em Santos. Vamos fechando aqui, obrigado ao Lívio que está com a gente, ao Chagas, Marcos Santana também, e diariamente a Dani acompanhando aqui a produção e a participação do nosso telespectador. A gente sempre ao vivo com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, não é? Final de semana você tem 2 encontros, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde. Obrigado, tchau.